Mas, queridos, certamente de tudo que nós tivemos no acampamento, diversão, de trilha, de piscina, momento de cantoria ali com os irmãos, as cantigas antigas, as lembranças, as brincadeiras que não terminaram. Hoje à noite vai ter muito mais. A noite, como já diz, é uma criança e nós iremos balançá-la a noite inteira hoje. Certamente que Deus poderosamente falou ao nosso coração através das palavras, né? Através da ministração da palavra. Eu havia convidado algumas pessoas que não puderam vir, dentre elas o pastor Pablo Lima, meu grande amigo e irmão, a quem eu digo a ele direto: olha, depois de minha esposa e meu pai, tu és o único homem que eu digo assim, rapaz, te amo demais, viu? Eu não costumo dizer isso para macho nenhum, não é? Só minha esposa ouve isso, minhas filhas e meus pais naturalmente, mas eu digo isso direto com ele porque é um grande amigo que Deus me concedeu no período do seminário. E agora, de 6 e pouco da noite, eu aperreado, porque a voz já cansada de tanto gritar hoje, brincar com os irmãos, e afadigado também, disse: olha, eu vou aceitar teu convite, eu consegui aqui arrumar uma brechinha, estou indo para aí. Eu digo: não, eu nem queria que tu viesse, rapaz. E aprove a Deus, hoje à noite, né? Fora do meu planejamento, recebemos aqui o querido pastor Pablo Lima, uma bênção de Deus, um homem que Deus poderosamente usou no seminário para nos abençoar também. Aquele texto que eu já preguei na igreja, de Davi na caverna de Adulão. Davi, quando fugia de Saul, entra na caverna de Adulão e se junta a Davi um bocado de gente endividada, aperreada, angustiada de alma, para estar junto com Davi. E aí Pablo era esse tipo de pessoa que, entre as angústias do seminário, a gente se juntava para prantear junto. Então, eu estava passando uma dificuldade, eu dizia: Pablo, rapaz, eu estou passando essa dificuldade. Eu dizia: deixa eu te contar a minha. E era impressionante que ele contava as lutas dele, eu contava as minhas, e a gente saía rindo. Eu disse: como é que pode? A gente se reúne para chorar as pitangas e sai contente, sai rindo. É Deus, é a caverna de Adulão. Deus junta os angustiados, os oprimidos, os endividados e faz com que eles ali, dentro de uma caverna, possam encontrar em Deus refúgio. E foi o que Deus fez conosco nesse período de seminário. E aprove a Deus, na sua santa providência, abençoar-nos com a presença de Pablo essa noite. Inclusive, eu estava comentando isso com o conselho, né? Ano que vem, se porventura, talvez, em uma hipótese muito distante, nós tivermos um acampamento, eu só farei nessa situação, que tenha pregadores, porque eu não aguento organizar tudo, correr e ter que preparar 6 mensagens para o período todo. A gente precisa se dedicar à palavra, para pregar a palavra de Deus. Então, uma coisa de cada vez. Afinal de contas, os irmãos já me escutam o ano todinho. Toda semana eu prego 2, 3, 4, às vezes até 5 vezes na semana. Aí tirar os irmãos de lá para me ouvir aqui, tudo bem com os irmãos, pela misericórdia de Deus, até que me toleram. Mas assim, é bom, né? Termos outra pessoa. Eu sou edificado e abençoado também no acampamento, juntamente com os irmãos. Os irmãos ouvem, né? Pessoas, pastores diferentes, que certamente vão abordar a palavra de Deus com fidelidade de uma maneira diferente. Eu queria convidar aqui à frente nosso irmão pastor Pablo, que vai nos conduzir nesse momento da palavra. Vou orar por ele e logo em seguida ele vai estar pregando. Eu disse: olha, não demora 2 horas não, porque o povo está cansado. A gente passou o dia hoje na piscina, 1h30 tudo bem, agora 2 não, que é demais. Vamos orar por ele. Pai amado, nós te damos graça, Senhor, porque na tua santa providência, Senhor, no fim das contas, acabou trazendo Pablo para estar conosco aqui em nosso acampamento. Que surpresa maravilhosa, que momento salutar, que o Senhor nos permite ouvirmos a tua palavra por intermédio de teu servo. Abençoa ele na ministração da palavra, ilumina a sua mente, ilumina o seu coração e fala conosco, Santo Espírito de Deus. Nós agora queremos parar tudo para ouvir a tua voz. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Deus seja louvado. Pastor William, a recíproca também é verdadeira. Queridos, foram momentos prazerosos que o Senhor nos deu um amigo mais chegado que o irmão. Eu louvo ao Senhor pela vida dele. Lembro-me quando
nos dias de angústias, dia de bastantes dificuldades, dias maus, a gente podia compartilhar ali alguns perrengues que nós passávamos no seminário e Deus sempre foi glorificado, nos ajudou. Sempre falava com o William, quando eu ligava para ele, em 2 momentos a gente estava. Ou a gente estava em hospital com os meninos doentes, ou estava em oficina, que o carro da gente só via quebrando. Pensa esse momento difícil, não era, William? Mas em tudo o Senhor seja glorificado. E quando o William falou, Pablo, estou indo para Bom Conselhos, que bênção, meus irmãos, que bênção. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor enviou o seu servo ali, e foi um presente do Senhor que a igreja recebeu, e Rafael, da mesma forma que a igreja foi uma bênção na vida dele. E eu falei para ele, vá, meu irmão, aí lembre-se sempre que a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor. Possamos, assim, trabalhar juntos no ministério, ajudando um ao outro, e louvado seja o Senhor pela vida da igreja do Bom Conselho. Sem mais delongas, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Nós já oramos, já entoamos louvores ao nosso Deus, agora chega um momento tão especial onde nós ouviremos a voz do Senhor através da proclamação do Evangelho. Que o Senhor traga aos nossos corações e mente cativos para ouvirmos a sua voz. Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, mesmo sentado, mas com bastante reverência. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra e nela nós queremos meditar, Deus, nessa noite. Te pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor nos instrua. Senhor, não permita que saiamos, ó Deus, nesses dias no acampamento da mesma forma que entramos, mas que possamos sair transformados, regenerados, edificados e alimentados pela Tua palavra, ó Deus. Ela que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, ó Deus. Autoritativa, inerrante, infalível. Revelação especial de Deus para a igreja de Cristo, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, ó Deus. Apesar de nós, nos usa, ó Deus, para a louvor e glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradado à Tua presença, rocha minha e redentor meu. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Irmãos, o nome dele é Usain Bolt. É hoje o homem mais rápido do mundo. Ele correu os 100 metros na Olimpíada de 2012 em 9 segundos e 63 centésimos. No dia em que ele ganhou a medalha de ouro, a sua velocidade máxima foi de 44 km por hora. Meus irmãos, é tão rápido, que se passasse correndo por um radar aqui dentro das ruas de Recife, agora o instalar, estava até conversando com o prefeito Marconi, um radar lá em Bom Conselho, não é isso? O Usain Bolt poderia até ser multado. Tão rápido que foi a sua conquista. Um jamaicano extremamente disciplinado, perseverante diante das dificuldades, das lesões, da falta de recursos, mas que prosseguiu e ultrapassou todos os obstáculos, pois seus olhos estavam fixos no final da corrida. O que tinha pelo caminho era para ser deixado para trás, a fim de alcançar, avançando para assim o seu objetivo pretendido. O texto que nós acabamos de ler faz alusão a uma corrida olímpica nos antigos estados gregos, como Atenas e Éfeso. O apóstolo Paulo aqui usa essa metáfora, pois essa ilustração era bem familiar para aqueles irmãos ali, para aquelas igrejas na Grécia, como Filipos.
E neste texto aqui, o apóstolo Paulo quer tratar de alguns irmãos que achavam que tinham obtido a perfeição, chegado ao estado pleno de santidade. E esse estado pleno, irmãos, de santidade, a Bíblia nos diz que nós só chegaremos quando formos glorificados, quando Cristo vier segunda vez para o juízo final. No entanto, meus queridos, apesar de nós só chegarmos à perfeição no tempo futuro, ou seja, não deve ser motivo para vivermos uma vida sem objetivo, sem regras, sem propósito, como se não tivesse nada a por vir. E como bons crentes, reformados, calvinistas, nós cremos que há dois aspectos da santificação. Primeiro, ela é posicional, quando nós somos regenerados, quando nós nascemos de novo, somos justificados, nós somos santos, ou seja, separados do império das trevas para a maravilhosa luz, pertencente ao Senhor, estamos em Deus. E também a santificação, ela é processual, no qual ela é progressiva, de obediência, de comunhão, de dedicação e consagração ao Senhor. Não é completa, ela não é plena nesta vida. Ao contrário dos que dizem, como por exemplo os metodistas, os wesleyanos, que acreditam na perfeição cristã nesta vida. Os reformados, portanto, creem numa santificação progressiva. E para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, ele precisava ser cidadão grego. Ele não competia para ganhar a cidadania. Assim também, irmãos, nós não corremos a carreira cristã em santidade para ganhar o céu, mas porque já somos cidadãos do céu. É neste sentido também que os puritanos acreditavam que o cristão que está passando pelo processo desse progressivo, nessa continuação por santidade, tem que se esforçar-se para ser mais semelhantes a Deus. Ou seja, purificando-se a si mesmo de toda a impureza da carne, de modo a chegar à santidade madura no temor do Senhor. Lembremos sempre que aquilo que João Calvino sempre dizia, que o coração do homem é verdadeira fábrica de ídolos. Nós, naturalmente, estamos desenvolvendo ídolos no qual nós contemplamos e adoramos. Eu acho interessante como no David Paulson ele fala que o homem ele nunca está inerte. Ele sempre está adorando um Deus. Nós, nesse momento aqui, estamos adorando um Deus. Seja o Deus do nosso coração, o ídolo do nosso coração, ou seja, o Deus vivo e verdadeiro. Mas nós sempre, no processo de santificação, de caminhada cristã, estamos adorando a um Deus. Importante nós observarmos, irmãos, quanto o profeta Jeremias já nos alerta sobre isso, de quão é enganoso o nosso coração, mas corrupto. Vigiemos então assim como anda os nossos pensamentos e aquilo que nós estamos adorando. E a Bíblia, de fato, ela nos dá conta que a nossa pátria, querido, ela não é aqui. Não temos nesse mundo morada eterna, nós somos peregrinos. O pastor William leu o Salmo 133, que é um salmo de romagem, um salmo de peregrinação. Nós estamos aqui apenas de passagem. Porém, nós estamos numa corrida, irmãos. Nós estamos numa Olimpíada da fé. Somos todos nós atletas de Cristo Jesus. E diante desse texto que nós lemos, nós poderemos nessa noite aprender algumas regras de Paulo, aquilo que o Senhor nos ensina acerca de como correr progredindo em santificação. Como correr progredindo em santificação? E para correr progredindo em santificação é preciso, em primeiro lugar, entusiasmo e humildade. São nos versículos do 12 e o 13, a parte A. Acompanhe comigo quando ele diz assim: não que eu tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Entusiasmo e humildade.
para correr progredindo em santificação, irmão. Entusiasmo, porque um corredor desanimado é a pior coisa que existe. Como já disse, o texto toma por ilustração a vida do crente como uma corrida. E antes de qualquer coisa é preciso de entusiasmo para correr e acreditar que vai chegar até o fim. Às vezes, na época se perguntava, será que esse competidor será bem sucedido? E a resposta poderia ser, dependerá muito do seu estado de ânimo. No entanto, o atleta poderia pensar de si mesmo, eu vou vencer. Não importa como eu esteja preparado. Isso, meus irmãos, é um perigo muito grande. Como nos faz lembrar, né, a fábula da lebre e da tartaruga. A tartaruga era bem lenta e perseverante. A lebre para descansar e quando viu, a tartaruga venceu a corrida. E Paulo, justamente, ele rejeita a ideia de uma corrida já está ganha de qualquer jeito. Ele diz, não que eu tenha já recebido o que tenha já obtido a perfeição. Talvez você nessa noite diga aqui que depois que cremos em Cristo, tudo depende de nós agora para mantermos a fé. Nós sabemos, irmãos, que a perseverança na nossa corrida cristã em santidade depende exclusivamente do poder de Deus que nos guarda. E Paulo, ele é o maior defensor da eleição e da predestinação, mas assim como algumas outras doutrinas, essas têm sido distorcidas e até mesmo negligenciadas, porque muitos pensam que elas são contra, por exemplo, a responsabilidade humana ou a responsabilidade pessoal. Afinal, se eu sou um dos eleitos, se eu serei salvo mesmo, para que me esforçar para viver uma vida santa diante de Deus? Se Deus já me predestinou, para que ter uma vida cristã de santidade? Queridos, o que a Bíblia nos ensina é que Deus escolhe e salva. E nós temos a responsabilidade de nos esforçarmos para termos uma vida santa, uma vida de piedade diante do nosso Deus. Por isso que, dando continuidade na parte B do verso 12, Paulo diz, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Lembre-se que Paulo tinha sido conquistado por Cristo no caminho de Damasco. E agora ele se esforça para alcançar a Cristo. Bem assim, irmãos, deve ser nós também, queridos. Observe que logo em seguida Paulo fala de uma forma bastante enfática mesmo a igreja de Filipos, quando ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, progredindo em santificação, não apenas com entusiasmo, mas também com uma total humildade por assumir as suas imperfeições. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a sua situação de imperfeição contra a heresia de alguns aqui na igreja que se achavam perfeitos, que se achavam totalmente santos, como alguns hoje acham que são mais santos do que nós. Embora o apóstolo Paulo tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel ao Senhor, um instrumento valoroso na pregação do evangelho e também no plantio das igrejas, Paulo, ele nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele tratando sobre isso, ele diz que a presunção espiritual é um engano, irmãos, e um sinal evidente da imaturidade espiritual. A igreja de Sardes, por exemplo, ela julgava a si mesma uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus ela estava morta. Apocalipse 3:1. Da mesma forma, a igreja de Laodiceia se considerava rica e abastada, mas Jesus a considerou uma igreja pobre, cega e nua. Apocalipse 3:17. Por isso que o despertamento espiritual de uma igreja começa não pela arrogância espiritual, mas pela humildade e pelo reconhecimento de que ainda precisa buscar mais e mais e mais ao nosso Deus. Afinal, nós estamos buscando o nosso Deus aqui, o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro.
o Deus da aliança, um Deus pactual, onde Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Portanto, queridos, como corredor na pista de corrida, você precisa insistir em seu esforço para progredir em santificação com entusiasmo e com bastante humildade diante do Senhor. Como correr progredindo em santificação? Para correr progredindo em santificação, queridos, é preciso, em primeiro lugar, nós vimos entusiasmo e humildade diante do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos se empenhar para vencer. Está no verso 13, a parte B, acompanhe comigo quando diz assim: mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. Paulo aqui fala de um só objetivo, do corredor, de sua própria vida depois da sua conversão, e a nossa vida deve ser assim também. Por isso, meus irmãos, as distrações podem nos desviar do alvo que Deus tem para as nossas vidas. Marcos, no capítulo 4, versículo 19, ouça atentamente, diz assim: mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Para que a gente chegue ao nosso alvo da progressão e santidade, são precisas duas exigências, irmãos. A primeira exigência, o apóstolo Paulo nos ensina que é esquecer a parte do percurso já percorrido. O bom corredor, ele não olha para trás, como por exemplo a corrida dos 100 metros. A exemplo disso, meus irmãos, nós temos a mulher de Ló. Ela prendeu-se ao passado, não que o passado seja em si pecado, mas viver de passado é um saudosismo simples e não leva a nada. Não adianta eu e você ficar revendo o que nós fizemos no ano passado, né? Ou aquilo que deveria ser feito. Se fez algo de bom para Deus, não olhe para trás. O que fez antes, deixe esquecer. Mas a segunda exigência também, irmãos, que Paulo fala é avançar sem vacilar. Paulo diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Avançar sem vacilar. Mesmo que a gente não consiga chegar à perfeição nesta vida, é preciso perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem quiser que fique pensando, eu sou salvo mesmo, vou fazer o que quiser e viver de qualquer jeito, isso é um triste engano, queridos. Não podemos, eu e você, como servo do Senhor, pensarmos assim, é tudo ou nada. A palavra nos diz para prosseguir. A palavra do Senhor nos diz nem olhar para trás, nem ficar onde está. É ir para frente, é progredir, é amadurecer, é avançar, é ser cada dia um crente melhor, mais santo, cada dia mais um Asaf melhor, um MP mais forte, os adolescentes a UPA, a UCP, trabalhando para o Senhor, os anciões, as crianças, o conselho, o pastor, a igreja de Cristo. É avançar para o alvo, progredindo, crescendo no conhecimento do Senhor, um conhecimento contínuo e progressivo, queridos. Meus irmãos, Joel Bick, falando sobre essa questão, além dos elementos da santificação, ele fala aqui uma busca da semelhança que nós devemos ter com a Trindade. Primeiro ele fala imitar o caráter do Pai. Em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro cita o mandamento de Deus registrado em Levítico, capítulo 11, versículo 44, quando ele diz: sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. A santidade de Deus, irmãos, deve ser a nossa razão primária para cultivarmos um viver santo. Eu e você, nós temos que procurar ser semelhante ao nosso Pai Celestial em retidão, em integridade diante de Deus. No Espírito podemos nos esforçar para pensar
os pensamentos de Deus por meio de sua palavra. Ter um só pensamento com Ele, viver e agir como Ele quer que nós façamos. Mas o segundo momento também, a segunda pessoa da Trindade, conformar-se à imagem de Cristo. Esse era o tema favorito do apóstolo Paulo, que escreveu: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a sua morte e a morte de cruz. Está lá em Filipenses capítulo 2, dos versículos do 5 ao 8. Cristo era a essência da humildade, irmãos. Ele se mostrou disposto a desistir dos seus direitos a fim de obedecer a Deus e servir aos pecadores. Por isso que, se você quer ser santo, disse Paulo, seja como Cristo em sua humildade. Não almeje a semelhança com Cristo com uma condição para a salvação, e sim como, de fato, um fruto da salvação recebida por meio da fé. Você tem que olhar para Cristo a fim de crescer nessa área, pois ele é a fonte de um caminho para a santidade. Mas não apenas isso. O elemento de santificação com a terceira pessoa da Trindade também, submetendo-se à mente do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, Paulo, ele dividiu as pessoas em duas categorias. Aqueles que são controlados por sua natureza pecaminosa, ou seja, os que têm a mente carnal e seguem os desejos da carne, e aqueles que andam segundo o Espírito, ou seja, aqueles que cogitam das coisas do Espírito. O Espírito Santo, irmãos, é nos enviado para colocar nossa mente em submissão à sua mente. 1 Coríntios capítulo 2. Por isso que ele nos torna santo, e quanto mais santos nos tornamos, mais eu e você, nós somos dispostos a nos render como servos ao controle dele. Temos de suplicar graça para sermos dispostos mais plena e constantemente. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, a palavra do Senhor nos ensina que ao injusto a Bíblia adverte que continue a fazer injustiça. E o imundo a se mudar mais, porém o crente não. Eu e você não. Porque o justo, o crente, ele deve continuar na prática da justiça. E o santo deve continuar a santificar-se. Como tem sido, irmãos, nosso processo, a nossa corrida aqui na terra, a nossa caminhada nesse processo de santificação. Observemos essas instruções do apóstolo Paulo. Como então correr em busca da santificação, irmãos? Nesse ato progressivo, para corrermos, irmãos, nessa progressão em santidade. Em primeiro lugar, nós vimos que com bastante entusiasmo e com humildade diante das nossas imperfeições. Em segundo lugar, nós vimos que nós precisamos nos empenhar para vencer. Em terceiro e último lugar, nós precisamos estar com nossos olhos fixos no alvo. O versículo 14, acompanhe comigo, quando diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Acompanhe aqui comigo. Quando o corredor está na pista, quando ele está concentrado, esquecido do que já correu, seguindo firme em frente, porque ele tem um objetivo principal em mente, sabe qual é? Ele quer ganhar. Mas, de fato, irmãos, qual é o alvo para o qual o cristão corre? Qual é o alvo para que eu e você nós estamos correndo? E a resposta é para Jesus, é para Cristo. Ou seja, para uma perfeição moral, para uma perfeição espiritual. E o crente, ele deve perseguir uma vida de santidade cada vez mais elevada, com comportamentos, com atitudes, com ações diante de Deus e dos homens, não apenas atitude de maneira vertical do homem para com o Senhor, mas também horizontal do homem para consigo mesmo e para com seu semelhante.
Ações diante de Deus e dos homens e o seu progresso espiritual através de uma vida, irmãos, de devoção ao Deus triuno. E Paulo fez todo esforço para ser aperfeiçoado. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 em diante, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, para avançarmos, para corrermos em busca da santificação, é necessário, é fundamental, é imprescindível que estejamos com os nossos olhos fixos no alvo. E qual é o nosso alvo, irmãos? É Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. Ele é o nosso referencial. E muitas vezes, nesse processo de santificação, no nosso caminhar, na nossa vida cristã, muitas vezes na nossa própria igreja, nós nos deparamos com vários conflitos, onde nós não expressamos a verdadeira unidade do texto que nós acabamos de ler. Quão bom e maravilhoso que os irmãos vivam em união, não apenas uma unidade, que são duas coisas que se juntam, mas uma unicidade, duas coisas que se fundem com o mesmo objetivo, que é olhar e servir a Jesus. Por isso, irmãos, muitas vezes nós estamos perdendo tempo com problemas, com situações secundárias, e esquecemos do alvo que é Jesus. Olhe para Jesus. Muitas vezes, como presidentes, de algumas sociedades, estou ali em frente, rapaz, tem tantas senhoras aqui na SAF, só 2, 3 fazem o trabalho. Mas, rapaz, OMP, isso, aquilo, outro. E muitas vezes nós ficamos animados, nós ficamos angustiados, porque alguns trabalhos não, de fato, são evidenciados como deveria ser, cada um participando, contribuindo. Muitas vezes ficamos tristes, mas nós não devemos nos abater e parar. Nós não podemos olhar para trás, nós precisamos olhar para frente, e nós precisamos olhar para o nosso alvo, e o nosso alvo é Jesus, irmãos. Então, olhe para o Senhor. A nossa expectativa é que você tenha saído de tão longe, de bom conselho, não apenas para tomar banho de piscina, para se alimentar, para jogar um bom futebol, para bater um bom papo, para pular na presença de Deus, para viver de momento de comunhão com o Senhor. Mas a nossa expectativa, irmãos, é que você tenha vindo aqui para olhar para Jesus. Olhe para Ele, e Ele é o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos aqui para servi-lo e o amá-lo. E o versículo base, de maneira bastante esplendorosa, temática do acampamento, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vou pedir para todos os irmãos lerem, porque aí os irmãos não dormem. Como é que se diz? Seguir. Sem a qual? Sem a qual ninguém verá Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, no início desse capítulo, do capítulo 12, o versículo 1, a parte B, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pastor William leu, no início do culto, os 13 primeiros versículos desse capítulo. Eu queria ficar só com a parte B, do versículo 1, quando diz assim: corramos com perseverança. Observe essa palavra agora, a carreira. Observe, carreira que nos está proposta. A figura aqui que o autor utiliza é a figura de uma maratona. Algo que era bastante conhecido naquela época. Esse foi um dos jogos herdados pelos gregos, e por mais que essa carta seja direcionada para judeus, eram judeus que viviam em um mundo, em uma cultura que possuía elementos gregos. Então, os Jogos Olímpicos gregos era como a Copa do Mundo para nós hoje. A maratona era uma corrida de grandes distâncias, ainda como é hoje, 42
quilômetros. Exige, de fato, do corredor um preparo físico extraordinário para correr sem desanimar até o final. E essa figura que é utilizada aqui como uma metáfora para descrever a vida cristã, que tem que ser corrida, que tem que ser vivida por cada um de nós, sem esmorecimento, sem desistência no meio do caminho. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. A vida, ela é comparada a uma carreira. E a palavra grega usada como carreira aqui é agona, de onde vem nossa palavra agonia. É justamente a ideia de um esforço agonizante. É uma corrida que exige nosso esforço até o ponto da agonia. E ela é tão dolorida, força os músculos ao ponto de entrarmos quase em agonia. É isso que a palavra carreira significa. Por isso, queridos, a vida cristã é como essa carreira, que de fato ela produz agonia de correr sem parar constantemente, ao ponto de começar a sentir o corpo todo dolorido. Mas, meus irmãos, a vontade de Deus é que você corra com perseverança essa agonia que nos está proposta. Essa carreira, essa maratona que Ele propôs para cada um de nós, Ele nos chamou para isso. Jesus Cristo, nosso Deus, Ele nunca disse que a vida cristã seria fácil. O Senhor Jesus advertiu os seus discípulos na luta contra o diabo, contra os tropeços, contra os falsos mestres, contra os falsos irmãos, contra uma série de fatores que fazem com que a nossa vida cristã seja uma maratona longa, cansativa, difícil, mas a vontade de Deus para a sua vida, irmãos, é que isso seja feito com perseverança, com paciência, sem desistir. Por isso que o apóstolo Paulo finaliza essa sessão, e uma melhor tradução para esse versículo 14 é da NVI, quando ela diz assim: versículo 14, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Saber que receberemos, irmãos, eu e você, a melhor das recompensas. Deus, Ele chama os seus escolhidos através do sacrifício de Cristo Jesus. Matthew Henry fala que não há como obter o céu como nosso lar sem Cristo como nosso caminho. E o apóstolo Paulo ainda tratando sobre isso, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz: eu combati um bom combate, completei o que? A carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, Ele, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Para mim, para você, para a igreja de Cristo. A fim de cada corrida, irmãos, aqui o juiz anunciava de fato o vencedor e o chamava para receber o prêmio. O vencedor naquela época ganhava uma coroa de folhas de louro, como até hoje, né? Na São Silvestre eles ganham, além de prêmios em dinheiro. Mas a nossa coroa é a da justiça, irmãos. Da vitória como crente. É a coroa da salvação em Cristo Jesus. Na metáfora de Paulo, o prêmio representa a revelação total de Cristo na ressurreição. Em Apocalipse aparece 8 vezes uma palavra para os vencedores. Por isso que no capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Queridos, portanto, o prêmio para nós é a eternidade na presença de Deus. É sentarmos juntamente com Cristo para toda a eternidade. E com isso, queridos, nós temos algumas implicações para nossas vidas à luz deste texto sagrado.
E eu pergunto e faço você refletir nesse momento: como vai a sua corrida na fé? Será que você é daqueles que já desistiu no meio da corrida? Daquele que foi sufocado pela agonia, pelos dias maus, pelo infortúnio, pelas enfermidades, pelas tribulações, pelas perseguições? Ou será que você é um daqueles que já se aposentou como cristão e diz: ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já fiz tanta coisa nessa igreja? Ou de fato você se encaixa como essas regras que o apóstolo Paulo nos ajuda a caminhar no nosso processo de progressão e santificação? Você é aquele que diz: eu já fiz alguma coisa para a obra de Deus, mas eu não passo de um servo inútil. Eu preciso progredir, eu preciso avançar, eu preciso caminhar, pois como diz o Salmo 92, mesmo na velhice eu ainda daria frutos. Não olhe para trás, pare de chorar, pare de se lamuriar, e sejam atentos às novas oportunidades que Deus está dando à sua vida. Por isso, queridos, durante todos esses dias, todas as pregações certamente foram canalizadas para o grande amor de Jesus Cristo para as nossas vidas. Considere o amor de Deus para a sua vida. E se nesse momento você estiver olhando para a sua história sem esperança, não tem mais jeito, não tem mais saída, eu não vejo um escape, eu não vejo uma solução, o Senhor nos ensina nessa noite: ore a Deus para fazer brotar novos sonhos e alegria em sua vida, para viver com a santa expectativa as possibilidades de Deus para a sua vida. Não foi isso que nós vimos que afirma a palavra do Senhor? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E nós temos a certeza, irmãos, nós podemos garantir que se você manteve até hoje a sua caminhada cristã baseado nos seus conhecimentos teológicos, na sua força, no seu dinheiro, até mesmo no trabalho que você dedicou durante todos esses anos na casa do Senhor, nas suas obras, no braço poderoso, na sua voz, em toda a sua dedicação, se você passou até hoje essa caminhada, pensando que você chegará ao final, progredindo em santificação, eu devo te dizer que você está enganado. Nós só conseguiremos chegar nesse processo de santificação com o Senhor Jesus ao nosso lado. Nós precisamos de Cristo, irmãos. Por isso que nós receberemos do Senhor Jesus o prêmio da soberana vocação, porque outrora nós fomos resgatados, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos resgatou do império das trevas. E agora Ele prometeu o Deus Emanuel que estaria conosco todos os dias nesse processo de santificação até chegarmos na mansão celestial. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque se você não entender que você precisa de Cristo Jesus, você vai sair desse acampamento frustrado. Você vai dizer: pastor, eu escutei tanta pregação, tanto ensino, que eu preciso me santificar, que eu devo me abster das obras pecaminosas, que eu preciso negar aquilo que ofende ao Senhor, a transgressão da lei. Mas cada dia que eu peco, que enquanto pecadores aqui mais remidos, há uma falsa expectativa no meu coração que é alimentada que eu vou chegar até o final. Mas a nossa esperança, irmãos, mesmo que pecadores, imperfeitos aqui, a nossa expectativa é que a nossa santidade plena será com o Senhor. E o nosso refrigério e o nosso alívio é nós sabemos que Jesus está conosco, não apenas em 3 dias no acampamento, não apenas em uma semana, em um mês, em um ano,
Mas o Cristo Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Certamente, irmãos, um dia todos os nossos problemas terão fim, quando certamente aceitaremos com o Senhor Jesus, o nosso Redentor. Por consequente, irmãos, Usain Bolt afirmou dizendo: eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que não vê resultado em 2 meses e desiste. O nosso treinamento aqui, irmãos, o nosso avanço é até a volta de Cristo, onde certamente eu e você ouviremos: vinde bendito do meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Indubitavelmente, irmãos, nós receberemos de Cristo Jesus a coroa da justiça, a coroa que é incorruptível, que é o prêmio do caminhar do cristão. E com isso, eu gostaria de finalizar, que os irmãos abrissem o texto sagrado para lermos juntos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 até o versículo 1 do capítulo 4. Filipenses capítulo 3, versículos 20 até o versículo 1 do capítulo 4. Vamos todos ler juntos numa só voz? Pois a nossa, de onde também aguardamos quem? O Senhor Jesus Cristo, o qual, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar assim todas as coisas. Bem forte agora. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firme no Senhor. A nossa oração, queridos, a nossa expectativa é que o Senhor Jesus firme seus passos no caminho dele mesmo, e que esses passos possam ser os passos agradando ao Senhor, tendo uma vida de progressão e santidade até a volta de Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe.